Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Hoje eu vou estar falando aí sobre a matemática na África, com a exceção do Egito. Embora muitos aí pensem que quase todo o conhecimento matemático proveniente na África, quer dizer, da África foi provido do Egito, isso não é verdade. Acontece que muitas tribos africanas, povos, utilizavam sistemas aritméticos muito antigos, talvez até mais antigos que o próprio Egito. Então vamos lá, vamos ver. Bom, beleza. Vamos com o surgimento. Por muito tempo acreditou-se que a matemática surgiu na Babilônia e no Egito, como eu já citei, em 2000 a.C. Só que alguns indícios aí que encontraram, como as figuras abaixo, tem mais de 35 mil anos e foi encontrado na África Central. Ali nas marcações de osso de Lebon e marcações de osso de Xango são de dois povos diferentes, mas ambos utilizam um sistema bem parecido que a gente vai aprofundar depois. Bom, no primórdio da humanidade, o ser humano necessitava de um método de contagem, né, para quantificar gado, ferramenta, etc. E medida, para fazer medidas, né? Então acabou acarretando na criações de ferramentas para fazer essas experiências, vamos dizer assim, experiências. Uma das formas de contagem utilizadas era marcações em paus, pedras, ossos e elementos afins, como já mostrado aí abaixo. Existe contagem por marcação de pedra, que é você pôr uma pedra num caminho, outra em outro, você vai depositando pedras para contar, codificar o que você está olhando. Por exemplo, eu olho ali, eu vejo 3 bois e eu vejo 3 pedras, então tá tudo ok. Mas se tem 3 bois ali, eu tenho 4 pedras, algum boi sumiu, realmente. Então, isso aí. Nos dias de hoje ainda existem tribos africanas, como todo mundo sabe, e esses métodos aritméticos para contagem, né, eles ainda são utilizados nessas tribos. Nó em corda, a pedra e o osso, como já foi citado. A teoria dos conjuntos, que foi elaborada por George Cantor, vocês podem pesquisar aí no Wikipedia, no Google, enfim. Ele foi todo proveniente, essa teoria foi proveniente desse sistema de contagem africana, porque você pegava vários conjuntos, ele pegava várias retas e ele começava a dividir as retas, segmentos em retas, e ele acabou notando que por mais que ele dividisse as retas, ele conseguiria dividir de tamanhos diferentes e de forma infinita, existindo então a teoria de que existem diferentes tipos de infinitos, não só um infinito e acabou. Por exemplo, um infinito numérico, numa quantificação de número que você não consegue chegar. Existem vários tipos diferentes. E isso gera os conjuntos numéricos. Por exemplo, se eu pegar o conjunto dos números complexos e estender ele até o infinito, não vai ser igual ao dos números reais. Falei cagada. Se você pegar o conjunto numérico dos números inteiros, ele vai ser infinito. Só que infinito com uma variação diferente. Se você pegar o conjunto dos números reais, ele vai abranger o infinito dos inteiros mais o infinito dos restantes, naturais e etc. A aritmética era, vamos dizer que simples. Eles tinham métodos diferentes, usando números bases diferentes para fazer a contagem, né? Só que todos estes, eles tinham um padrão. Eles usavam um número base, por exemplo, 2, 20 e etc, para fazer a soma ou divisão dos valores. Eles contavam por números de colunas e tamanhos de colunas. Se a coluna estava dividida no meio ou um quarto da coluna, porque por olho você consegue saber se está dividido em 4, se está dividido em 5, 6 e sucessivamente. Eles pegavam todos esses valores que eles tinham escritos, vamos dizer assim, e somavam no final. Por exemplo, existiam tribos que para fazer o 4, eles não faziam a 4, que nem a gente faz. Eles usavam o 2 e o 2, 2 mais 2, para fazer 4. E assim foi, tanto que eles têm um limite de... Eu acho que eles chegam até 563 no máximo nessa contagem.
na geometria. A geometria do povo africano, eles tinham um fascínio, aparentemente, por a geometria fractal, que é o ramo da geometria que, vamos dizer, que é a geometria da hipnose, ou geometria da loucura. Por conta do seguinte, é aquela parte geométrica que você pega uma figura e começa a repetir ela em várias figuras. A gente aí tem a figura número 5 aí, que é o girassol. Se você olhar bem no centro do girassol, você vai sentir que tá meio... Parece que os cantos estão mexendo, mas não, tudo da décima geometria. Ele repete as espirais de forma contrária ao que você está observando no centro. Então são várias espirais aí, só que é meio difícil de observar. E através do tempo foi passado essas observações desses povos para a cultura, né? Como você pode ver no corte de cabelo do estilo afro, ele possui vários fractais. Só que pode ser que ninguém saiba, mas tem. E é interessante isso. No tecido africano, a gente sabe que aqueles desenhos loucos que eles vão repetindo triângulos, um triângulo dentro do outro, etc. E as tribos africanas, elas são construídas em grandes círculos, e dentro desses círculos constroem-se casas dentro de outros círculos. Um círculo vai formando um círculo. E assim funciona. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e valeu pela oportunidade.